Agora eu quero apresentar para você a chamada primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, então, ela diz o seguinte: ela é uma lei de conservação da energia. A energia ela não pode desaparecer de um sistema, tá? Então, o que nós temos em relação à energia? Observe que essa lei, né, você já deve ter lido aqui, ela diz que a variação da energia interna de um gás é resultado da diferença entre o calor trocado pelo gás e o trabalho realizado pelo gás sobre o meio ou o meio sobre o gás. Então, veja só, se nós pegarmos lá na primeira tela, nós temos aqui uma situação em que esse foguinho aqui representa o calor que está sendo aqui fornecido ao sistema, tá? Mas poderiam existir pedrinhas de gelo aqui, e daí nós teríamos calor sendo perdido pelo sistema, porque esse calor passaria do gás para as pedras de gelo. Nós temos aqui as moléculas do gás, onde elas podem exercer uma força empurrando o êmbolo, logo realizam um trabalho, ou pode ser exercida uma força, né, sobre o êmbolo, consequentemente sobre o gás. Então, aqui um trabalho sobre o gás, uma vez que nós podemos ter diminuição do volume do gás. E da interação entre o trabalho que foi realizado pelo gás ou sobre o gás e o calor que foi trocado, nós conseguimos chegar no valor da variação da energia interna que esse gás sofreu. Observe, então, que nós temos aqui uma representação de um sistema onde ΔU nesse sistema varia de que forma? Da quantidade de calor que pode ser retirada do sistema, ó, setinha para fora, ou entregue ao sistema, setinha para dentro, e o trabalho que pode ser realizado pelo gás ou realizado sobre o gás, certo? Então, é assim que a gente entende essa primeira lei da termodinâmica. O que vai variar é a energia interna, mas através do calor que pode ser cedido ou recebido e a interação com o trabalho que pode ser realizado pelo gás ou sobre o gás, isso altera a energia interna do sistema. Transformações gasosas. Nós temos 4 transformações. Isotérmica é aquela em que nós temos o quê? Temperatura constante. Isovolumétrica, ó, termo volumétrica de volume. Volume constante. Isobárica, pressão constante. Bárica vem de baros, tá? Veja que o termo iso seria de igual. Então, temperatura igual, que se mantém constante. Isobárica, pressão igual, pressão se mantém constante. Isovolumétrica, volume se mantém constante. E adiabática é aquela transformação em que não ocorre troca de calor durante a transformação. Não há troca de calor com o meio. Seria equivalente ao nosso primeiro desenho aqui, tá? Uma transformação específica em que a gente não fornece calor. No entanto, existe aqui a alteração de pressão e volume e de temperatura também, mas sem o fornecimento ou troca de calor. O gás não perde calor para o ambiente, mas também não recebe na transformação adiabática. Então, voltando aqui nas nossas 4 transformações, observe que a figura aqui ela é ilustrativa, mas num gráfico pressão-volume nós temos representado aqui as isotermas, tá? Que seriam as curvas de mesma temperatura, aqui que você enxerga em azul, e aqui o gás que ele vai passando de um estado para outro, e um representa uma transformação, 2 representa outra transformação, e 3 uma terceira transformação. Então vamos lá, vamos ver cada uma dessas transformações, galera. Se tem dúvidas, coloca aí nos comentários, tá? Que eu respondo com todo prazer. Então vamos lá, primeira transformação, transformação isotérmica, em que na transformação isotérmica aplicada à primeira lei da termodinâmica, na transformação isotérmica a temperatura se mantém constante. Então,
no gráfico pressão e volume, nós temos aqui a isoterma, que é a hipérbole equilátera, mas que representa a temperatura constante. Então, nesse caso, delta T é igual a zero. E observe que ΔU é função exclusiva da temperatura. Se ΔT é igual a zero, ΔU tem que ser também igual a zero. Na primeira lei da termodinâmica, observe que a primeira lei diz que a variação da energia interna é resultado da diferença entre o calor trocado e o trabalho. Mas, nesse caso, observe que nós temos, ou melhor, não temos variação de temperatura, o que faz com que ΔU seja igual a zero. Logo, se isso aqui é zero, nós temos que Q, né, zero é igual a Q menos trabalho. E quando eu lanço o trabalho para o lado oposto, ele passa com o sinal invertido, então ele fica positivo e fica trabalho igual a Q. Então, a quantidade de calor trocada pelo sistema é exatamente igual ao trabalho realizado. Meus queridos, vejam que isso implica no seguinte. Numa transformação isotérmica, quando o sistema recebe calor, tá? Existe realização de trabalho. Imediatamente você tem que pensar assim, o gás, quando ele recebe calor, ele vai lá e realiza trabalho sobre o sistema, tá? Ele vai lá e empurra o êmbolo e ele gasta todo o calor que ele recebeu, tá? Então ele não guarda nada, a energia interna não pode aumentar, então ele vai e transforma tudo em trabalho. Todo o calor recebido vira trabalho para empurrar o êmbolo. No entanto, quando existe calor sendo retirado do sistema, o que acontece? É porque todo o trabalho, tá? Todo o trabalho feito sobre o gás está resultando numa perda de calor desse sistema. Então, ó, muito importante esse negócio que eu coloquei aqui em vermelho para vocês, hein? Que seria a nossa análise, beleza? Bom, escreve aí, entendeu? Bota um ok, entendi, né? Amei. Ou não gostei, odiei, mas vamos lá, galera, interage aí. Olha só, primeira transformação, então, aqui explicada. Vamos para a nossa segunda transformação, transformação isovolumétrica. Ou seja, transformação em que o volume é constante. Olha só, relembrando aqui, ó, vou escrever aqui, que trabalho é igual a P vezes delta V, tá? P vezes delta V. Quando nós temos aqui, ó, a reta linear no gráfico pressão versus temperatura, é porque o volume não está mudando, o volume está constante. E se o volume está constante, significa, ó, que esse ΔV, ele é igual a zero. E se ele é igual a zero, o trabalho, então, é igual a zero. Porque o trabalho é P vezes ΔV. E quando o trabalho é igual a zero, observa aqui, ó, nós temos ΔU igual a Q. Isso significa, tá, que todo calor fornecido ao gás, contribui para aumentar na mesma proporção a variação da energia interna do gás. Então, nós temos todo o calor fornecido, aumento na variação da energia interna. E quando retirado o calor do sistema, ou seja, o gás está perdendo energia diretamente para o meio. Então, setinha do ΔU para baixo, quantidade de calor perdida, setinha para baixo. Tá ok? Transformação isovolumétrica. Nossa terceira transformação corresponde à transformação adiabática, tá? Adiabática. Na transformação adiabática, é aquela que não existe troca de calor com o meio. Então, observe que no gráfico pressão versus volume, a transformação adiabática é representada por essa curva, e essa curva ela corta as duas isotermas. Então, ela consegue cortar todas as duas isotermas. Ela é uma curva mais acentuada do que as isotermas, tá? E nós temos aqui, ó, como a transformação adiabática ela é representada por uma curva, não dá para calcular o trabalho e ele sempre existe por aquela expressão P, né, multiplicado por ΔV. Então, a gente
Nesse caso de uma transformação adiabática, o trabalho aqui ele é representado por essa curva, tá? Desculpe, representado pela área sob a curva. Mas observe aqui que, nesse caso, como Q igual a zero, nós temos que ΔU e trabalho ficam com os sinais trocados. E isso aqui implica, gente, olha só, que quando né, o trabalho ele é positivo, significa que o gás, para realizar trabalho sobre o meio, tá? O gás, para realizar trabalho sobre o meio, ele usou da sua energia interna. Então, quer dizer, ele gastou da sua própria energia interna, por isso que ela diminuiu, para que ele pudesse realizar o trabalho sobre o meio. Ah, então quer dizer que quando as moléculas do gás, numa transformação adiabática, tá? Elas vão lá e empurram o êmbolo, no caso, teve que gastar a energia do próprio gás, exatamente, diminuiu o nível de energia interna do gás para que o gás conseguisse empurrar o êmbolo. Mas quando existe um trabalho realizado, tá, do meio sobre o gás, que é o trabalho negativo, o que aconteceu? Nós fizemos, se a gente vai lá e mete o dedão sobre o êmbolo, ó, empurra o êmbolo para baixo, a gente faz o quê? Com que a energia interna do gás aumente. Tá percebendo aqui que são, né, contrários? Trabalho positivo, ΔU negativo, trabalho negativo, ΔU positivo, sempre com os sinais trocados. Opa! E aí, João Lucas, tudo beleza? Legal, cara. Legal ter a sua presença aí, tá? Aproveita bem aí, porque eu quero ver você bombando no vestibular aí no Enem, hein? A gente tá aqui para ajudar em 60 lives. E digo mais, quando acabar as 60 lives, eu não vou parar, eu vou continuar, tá? É que a série é 60 lives, mas depois disso o Física Inbox continua. Então vamos lá, galera. Em frente, vamos ver ainda a transformação isobárica, tá? Na transformação isobárica, nós temos que a pressão se mantém constante. Numa transformação isobárica, observe que o gráfico volume versus temperatura corresponde aqui a essa reta. Essa reta aqui, ela representa justamente a pressão, tá? O valor de pressão que ele é constante. Tanto que aqui, ó, nesse caso, através desse gráfico, eu posso dizer o seguinte, que se eu pego V1 sobre T1, isso aqui vai ser igual ao quê? A V2 sobre T2. E isso aqui, essa razão, ela é constante, tá? E por que ela é constante? Por causa da pressão, tá? Ser constante. Então, a primeira lei da termodinâmica, a primeira coisa é que nada cancela. Exatamente, porque existe o trabalho sendo realizado, tá? Existe o trabalho sendo realizado como? O trabalho ele é calculado aqui, ó. O trabalho ele é calculado pela expressão pressão constante vezes variação de volume. O volume passou aqui, ó, de V1 para V2. Professor, pode ser o caminho contrário, passar de V2 para V1? Claro, pode ser tanto aumento de volume, como pode ser diminuição de volume. Mas aqui tem que ficar ligado, gente, tá? Tem que ficar ligado, porque a transformação isobárica, ela tem uma implicação, que é o seguinte, é isso aqui, ó. O módulo de Q sempre será maior do que o módulo do trabalho, tá? Então, o módulo de Q sempre será maior do que o módulo do trabalho. Então, quer dizer, em módulo, se eu tiver Q negativo, tá? O valor, o Q pode ser negativo? Claro que pode. O trabalho pode ser negativo? Pode também. Mas, quando eu olhar só para o número, excluindo o sinal, você esquece o sinal e olha para o número. Numa transformação isobárica, você vai ver que o valor de Q, o número é sempre maior do que o número do trabalho, certo?
Então, sempre maior do que o número do trabalho. Isso é importantíssimo.